Vamos lá, galera, então vamos tratar sobre gestão pública, alguns tópicos especiais. Eu sou o professor Valmir Soares Júnior, esse é o meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, lembra de curtir esse vídeo assim que estiver gostando, que no final você esquece. Então já curte, já comenta de onde você está assistindo, que a gente vai tratar sobre tópicos de gestão pública, alguns tópicos especiais, beleza? Separei aqui algumas matérias para a gente tratar. Aí você, mas esse professor está querendo tratar de gestão pública porque quem é ele? Eu sou o professor Valmir Soares Júnior, sou contador no governo federal há 7 anos e já atuei como coordenador de gestão orçamentária, tenho especialização em gestão pública e mestrado em administração pública e acredito ter um pouco de conhecimento teórico e prático na área para poder bater um papo com vocês aqui, beleza? Lembrando, minhas redes sociais você encontra aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E lá você também encontra uma informação de como você pode ajudar a manter esse canal no ar, fazendo pequenas doações, beleza? Seguinte, e para cursos online comigo, acesse o site www.prof.valmirsoaresjunior.com.br. 2020 vamos arrebentar com um monte de curso online aí, uma parceria com a Procontábil Curso. Então, vamos lá. Sobre patrimônio na administração pública. Aí você, não, peraí. Professor, mas você está trazendo alguns tópicos especiais, por quê? Porque nesse canal aqui você já encontra, vamos lá, vamos contar comigo, uma playlist só sobre administração pública, uma playlist só sobre orçamento público, uma playlist só sobre contabilidade aplicada ao setor público. Então essas 3 playlists, vai encontrar também algumas aulas, algumas revisões tal, sobre LRF. Vai encontrar, claro, muitos vídeos de preparação para o exame de suficiência, mas aí é uma outra vertente do canal. E vai encontrar agora essa aula de tópicos especiais. Pontos que eu não tratei nos outros vídeos, nas outras aulas, que eu juntei para gravar uma aula só de tópicos especiais, tá? Então pode ficar um pouquinho extensa, mas eu espero que você fique até o final e assista tudo, beleza? Então vamos lá. Sobre patrimônio público, eu tenho a dizer a vocês o seguinte. O patrimônio público é o conjunto de bens e direitos, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidade do setor público e de suas obrigações. Aí você, professor, eu sou da área da contabilidade. Eu estou ligado que patrimônio público o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Beleza, cara. Patrimônio na contabilidade é isso aí mesmo. Mas patrimônio público aqui eu estou falando na questão do enxoval patrimonial, realmente. Conjuntos de bens, tangíveis e intangíveis. É patrimônio no sentido daquilo que eu possuo, não patrimônio no sentido contábil. Beleza? Então, ó, tangíveis e intangíveis. Tangível é o quê, ó? Mesa, tem cadeira, tem materialidade corpórea. O que é um intangível? Uma marca, uma patente, no caso de um laboratório, de uma universidade, desenvolve a patente de uma medicação ou de um procedimento cirúrgico, clínico. Então, essa patente é um bem intangível, ela não tem materialidade. Onerados ou não, aqui tem custo ou não. Adquiridos, foi comprado, né? Formado, você fez, produzido, recebido, mantidos ou utilizados, todo o conjunto, todo o enxoval de bens tangíveis ou intangíveis que pertencem à administração pública e que ela utiliza para quê? Para prestar serviço público, para prestar serviço público. Isso é patrimônio público. Sob o aspecto jurídico, classificam-se em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominiais. Isso você vai encontrar no artigo 99 da Lei 10.406, também conhecido popularmente como Código Civil. Então vamos lá. O que são bens de uso comum do povo? São aqueles destinados à utilização geral pelos indivíduos, independentemente de consentimento individual por parte do poder público, como ruas, praças, estradas, dentre outros. São bens de uso comum do povo, compõem o patrimônio público. Nós temos ainda os bens de uso especial, que são aqueles que visam a execução de serviços administrativos e públicos em geral, como, por exemplo, repartições públicas, universidades, hospitais, veículos oficiais, material de consumo da administração. Esses bens são usados de maneira mais restrita, mais reservada,
na prestação de serviço público, muito embora esses espaços sejam de livre acesso à coletividade. E nós temos os bens dominiais. O que são bens dominiais? São aqueles que não têm destinação pública definida, como as terras devolutas e terras sem destinação pública. Terras devolutas são terras que a administração pública ainda não requereu, terras à margem de rodovias, que já pertencem ao poder público, mas terras em geral espalhadas, que ainda não foram determinadas a sua propriedade pelo setor público. Ainda sobre patrimônio público, eu tenho que falar para vocês o seguinte, que os elementos patrimoniais da administração, dos órgãos da administração direta, autarquias, fundações e fundos, são evidenciados por meio das demonstrações contábeis em conformidade com as disposições do artigo 101 da Lei 4.320, nossa conhecida Lei 4.320, nosso Código de Direito Financeiro. Esse Código de Direito Financeiro vige até hoje, apesar de ser de 64, e ainda rege o patrimônio público. Fala como ele tem que ser registrado, se é analítico, se é sintético, tem muitos pontos lá na Lei 4.320. Belezinha? Seguindo então, agora sobre controles e avaliação. Mas professor, mas só... lembra, são tópicos especiais. Para mais informações sobre esses temas, você pode ir nos dispositivos das leis que eu citei e pode também procurar, se no meu site já está disponível o curso de Contabilidade Pública, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Ele vai estar disponível em 2020, só não tem data ainda, tá? Controles e avaliação. O controle exerce na administração sistêmica papel fundamental no desempenho eficaz de qualquer organização. Então, ter minimamente algum tipo de controle, seja ele das atividades administrativas, seja ele da execução dos recursos públicos, é fundamental o controle para o bom funcionamento de uma administração pública. É por meio dele que detectamos eventuais desvios ou problemas que ocorrem durante a execução de um trabalho, o que possibilita a adoção de medidas corretivas para que o processo se reoriente na direção dos objetivos traçados pela organização. Ah, professor, eu também faço controle no meu trabalho. Eu faço checklist para os meus processos irem completos, tem que ter pedido do fornecedor, tem que ter cotação de preço, tem que ter autorização do meu chefe, tem que ter... Tudo isso é controle. A administração pública também tem muitos controles. E eu ainda acho que os controles que tem são poucos. Ainda poderia ter mais. Mas, paciência, a gente trabalha com o que tem. Mas, esses controles, no que diz respeito ao setor público, são fundamentais, já que a gente está falando de utilizar recursos que pertencem a toda a sociedade. Na administração pública, a importância do controle foi destacada através de uma reforma administrativa de 1967, o chamado Decreto-Lei número 200. Assim, o artigo 6º do Decreto-Lei 200, de 67, o coloca é o controle. Ao lado do planejamento, entre os 5 princípios fundamentais que norteiam a atividade da administração federal. Decreto-Lei 200, que é um decreto do período do regime militar, da ditadura militar, e que, como não foi integralmente revogado, vige até hoje também nos dispositivos que não forem constitucionais, claro. Então, o Decreto-Lei 200 já mostrava a preocupação com o controle como um importante princípio da administração pública. Evidentemente, o controle não é um fim em si mesmo. Então, a gente não faz o controle só por fazer o controle. Não se faz o controle do orçamento só para se fazer o controle do orçamento. Se faz sempre com uma preocupação maior, uma preocupação que transcende o próprio controle. E, dentro desse espírito, os controles puramente formais ou cujo custo seja superior ao risco devem ser abandonados. Quer um exemplo? Imagina uma universidade como a Universidade Federal de Minas Gerais. Ela, enorme universidade. Essa universidade certamente tem um almoxarifado enorme com papéis, canetas, marca-texto, borracha, tudo isso. Imagina fazer anualmente o controle físico desse inventário de maneira integral. Ir lá e contar lápis por lápis. Ir lá e contar borracha por borracha. Ir lá e contar todas as pastas, as caixas arquivo, tudo que tiver nesse estoque. É inimaginável o trabalho que isso ia dar. E os valores são pequenos, são insignificantes. Então,
eu vou criar um mecanismo de controle como um inventário físico permanente para o almoxarifado, sendo que o custo de manutenção desse controle é maior do que o benefício. Porque eventualmente some um grampeador, eventualmente some uma pasta, eventualmente um servidor leva um pincel de quadro branco para casa e não traz. Então, isso pode acontecer. Só que na administração pública, especialmente na contabilidade pública, quanto às restrições da informação, tem uma que é o custo-benefício. Então, tem controles que não vale a pena ser implantados porque o seu custo é muito alto. Beleza? Espero ter me fazido entender. Ainda sob controle, a Lei nº 4.320 estabelece que o controle da execução orçamentária e financeira da União, Estados, Municípios e Distrito Federal será exercido pelos poderes legislativo e executivo mediante controle externo e interno. Ah, professor, peraí. Então, Tribunal de Contas é órgão do Poder Judiciário? Dá uma dor quando escuta essa pergunta. Então, se você pensava, pense assim, a partir de agora não vai pensar mais. Tribunais de Contas são órgãos de controle que fazem parte do Poder Legislativo, Executivo, Legislativo, Judiciário. Existe um quarto poder, que é, digamos, o Ministério Público, e existem os Tribunais de Contas. O Tribunal de Contas ele trabalha de maneira acessória ao Poder Legislativo, fazendo o quê? Fiscalizando e controlando o Poder Executivo. Afinal, o Poder Executivo tem um mandatário que é o administrador da porra toda. O Poder Legislativo é a casa do povo. O povo fiscaliza o administrador. E fiscaliza como? Através dos Tribunais de Contas. A administração pública tem que se autocontrolar, é o controle interno, e o Poder Legislativo exerce o controle externo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Esse entendimento é reafirmado pelo artigo 70 da nossa Carta Magna de 1988, a nossa Constituição Federal da República, que determina, olha só, a fiscalização, aspas, né, porque está tal e qual a Constituição. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercido pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ah, professor, é o Congresso Nacional. Congresso Nacional é sinônimo de poder legislativo. Congresso Nacional é a junção da Câmara dos Deputados com o Senado Federal, beleza? E, claro, um órgão de cada poder. Seguindo, sobre controle interno, compreende o plano de organização e todos os procedimentos diretamente relacionados com a salvaguarda dos ativos e a fidedignidade dos recursos financeiros. Geralmente compreende controles como os sistemas de autorização e aprovação, sabe? Ah, eu estou precisando pegar o carro da empresa para ir visitar um cliente. Você só não vai lá e pega a chave e sai. Você tem que fazer uma solicitação de saída para alguém que acompanha e controla os carros. Essa pessoa vai lá, lhe dá autorização, entrega a chave, você sai, volta, tem que entregar a chave para essa mesma pessoa que vai verificar se o carro está tudo certo. Isso é um controle interno que se faz. Ah, estou precisando de uma resma de papel para o meu setor. Você não pode ir lá só numa sala, abrir a porta, pegar o papel e sair. Tem que ter um funcionário, um servidor, que pode ser um coordenador de almoxarifado ou um almoxarife. Essa pessoa vai pedir que você assine uma saída de material e você leva a folha. Tudo isso é controle. A gente faz controle em casa, faz controle no nosso trabalho e o poder público também faz controle. Segregação entre a tarefa relativa à manutenção e elaboração de relatórios e aqueles que dizem respeito à operação de ativos, controles físicos sobre ativo e auditoria interna. Sabe aquele pagamento? Uma pessoa paga e a outra confere. Uma pessoa emite a ordem bancária e a outra despacha o cheque. Uma pessoa preenche os formulários, a outra confere e assina. Então, tudo isso é controle. E tudo isso é controle interno, que é exercido pela própria administração, pelas próprias entidades. Já o controle externo, o sistema de controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio, quem eu falei, tribunais de
Contas. Então, Tribunal de Contas é do Poder Judiciário? Não é do Poder Judiciário. Tribunal de Contas não é Poder Judiciário. Assim como a República Democrática do Congo não é democrática. E eu vou parar as comparações por aí, porque pode ser politicamente incorreto. Então, vamos seguir. Portanto, observa-se que a função dos tribunais de contas no Brasil é de órgão auxiliar do Poder Legislativo no controle da execução do orçamento e da aplicação do recurso público. Então, o Poder Executivo administra e controla internamente tudo o que faz. O Poder Legislativo, através do Tribunal de Contas, fiscaliza tudo que o Poder Executivo também faz. Mas por que essa perseguição ao Poder Executivo? É porque o Poder Executivo é dele a competência para gerir o orçamento público. Por isso que todo mundo é em cima dele, beleza? E, seguindo, sobre prestações de contas, outro tópico agora sobre prestações de contas. As contas a serem prestadas a partir da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal deverão conter desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação. Então, quando falo de prestação de contas, a LRF trouxe alguns instrumentos importantes. Um deles é alguns relatórios, alguns documentos que têm que ser elaborados, bem como relatório resumido de execução orçamentária, e para poder agilizar, facilitar e possibilitar o controle da receita e da despesa, bem como renúncia de receita e sonegação fiscal. Letra B, ações de recuperação de crédito nas instâncias administrativas e judicial. O que é isso? Imagina que um contribuinte tem várias propriedades e ele está devendo muito IPTU ao município. O município não pode deixar isso por estar a vida toda. Ele vai ter que mover um processo administrativo contra esse devedor e, caso não receba, mover processo judicial para que se faça penhora, arresto, leilão dos bens, mas o poder público tem que receber o dinheiro que lhe é devido. E demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Tudo isso na prestação de contas. Porque, além de exigir a transparência da execução dos planos de governo, a LRF determina a ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou tomadas. Julgadas é quando o poder público entrega, tomadas é quando ela é levantada ao momento mediante denúncia ou alguma suspeita de irregularidade. Os tribunais de contas emitirão um parecer prévio conclusivo sobre as contas num prazo de 60 dias. Se outro não estiver estabelecido nas constituições, claro, estaduais e nas leis orgânicas dos municípios. Para você que não sabia, lei orgânica do município é equivalente à Constituição Estadual e é equivalente à Constituição Federal. Tudo bem? Ainda sobre prestação de contas, no caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias. Por quê? Porque é pequeno, ninguém se importa? Não. É porque nas cidades maiores roda mais recurso, entra mais dinheiro nas cidades grandes. Então a fiscalização vai trabalhar primeiro lá, porque se lá é onde entra mais dinheiro, lá é onde pode estar havendo maior desvio, maior sonegação, maior roubalheira, por assim dizer. Já nos pequenos municípios, sem ser capital e menos de 200 mil habitantes, os recursos não são tão grandes assim e pode ficar para analisar um tempinho depois. Sempre analisa, mas pode esperar um pouquinho. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgãos pendentes de parecer prévio. Os artigos 71 e 75 da Constituição dispõem sobre as competências dos tribunais de contas, entre outras. Primeiro, apreciar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo, mediante parecer prévio, que deve ser elaborado em 60 dias, como acabamos de ver. E julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração direta e indireta, inclusive fundações, sociedades e instituições mantidas pelo poder público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então, o Tribunal de Contas tem várias competências. Os artigos 71 e 75 lista algumas.
A gente já falou de responsabilidade fiscal, vou aprofundar um pouquinho mais aqui. Lembrando que você encontra nesse canal um outro vídeo só sobre tópicos introdutórios de lei de responsabilidade fiscal. A Lei Complementar 101 do ano 2000, que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, vem regulamentar o artigo 163 da Constituição Federal, ao estabelecer normas reguladoras das finanças públicas no nosso país. O seu principal objetivo é o equilíbrio fiscal, que se busca alcançar pela imposição de restrições para o crescimento da despesa e pela fixação de limites para gasto com pessoal, serviços e terceiros ou endividamento. A LRF surge num contexto de grande endividamento da década de 90. Poderes públicos estaduais, municipais e federais se veem em meio a grandes escândalos de excesso de gasto público com baixa arrecadação. Esse desequilíbrio acaba proporcionando um cenário de endividamento público muito alto, com um Fundo Monetário Internacional, inclusive. Desse ponto de preocupação com as finanças públicas, quando já se estava quase no fundo do poço, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, edita a Lei Complementar número 101. Essa lei complementar, ela traz 2 pontos principais. Impõe limites para gastos com pessoal, com base na receita corrente líquida, e impõe limites para o endividamento consolidado e dívida mobiliária para estados e municípios, bem como para a concessão de empréstimos. Só não traz limite para o governo federal, porque o governo federal é o ente que deve socorrer os demais numa situação de calamidade fiscal. Então, ele tem que continuar sem se submeter a limites para que possa socorrer os outros entes públicos. É por óbvio isso. Outro importante objetivo da lei é aprimorar a responsabilidade na gestão fiscal dos recursos públicos por meio de ações planejadas e transparentes que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Lembra, a gente falou de equilíbrio lá nessa outra aula de LRF. O equilíbrio das contas públicas se deve ao fato de que a despesa nunca pode ser maior do que a receita. Se essa mãozinha que é da despesa e essa é da receita, tem que ficar assim ou sempre assim. Sempre assim ou assim. Não pode nunca ter mais despesa que receita. Ah, professor, mas o equilíbrio não tem que ser assim? Não, ele pode ser assim. Mais receita que despesa. Só não pode acontecer é ter mais despesa que receita, porque aí você arrebenta com o órgão e ele não se levanta mais nunca. Com o advento da lei, os governantes e agentes públicos passam a ser responsabilizados criminalmente pela má gestão de recursos públicos e pelos atos que implicam danos ao erário. Isso é conhecido também como accountability. Eu falei na outra aula, é um termo da moda. Pesquisa aí accountability. Se quiser treinar o nível do seu inglês, bota no reconhecimento de voz do Google e fala accountability. E deixa ver se ele conhece. Se o seu inglês está bacana. Ainda sobre LRF. Estão sujeitos à lei de responsabilidade fiscal os entes da federação, poderes entes da federação, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, dos poderes executivo, legislativo, judiciário, inclusive Ministério Público, inclusive Tribunais de Contas e os órgãos da administração direta e indireta, excluídas as empresas estatais que não dependem de recursos públicos para sobreviver. Entenda, exemplo, Caixa Econômica Federal, empresa pública que não usa recurso público, não precisa. Me vem agora a cabeça a Caixa, Correios, a empresa pública que tem receita própria, que não precisa do poder público para sobreviver. Isso se, quando estiver vendo esse vídeo, se os Correios ainda forem empresa pública, porque enquanto eu gravo a gente está em meio a uma secretaria de desestatização, está trabalhando, e um dos objetivos dessa secretaria é privatização dos Correios. Ainda sobre LRF, sobre responsabilidade da gestão fiscal, estamos chegando no final da nossa aula, espero que você tenha ficado até aqui. Eu tenho para vocês o seguinte: responsabilidade na gestão fiscal é a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa e a obediência de limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal e seguridade social, dívida consolidada imobiliária, operação de crédito, inclusive a ARO, que é a antecipação de receita orçamentária,
concessão de garantia e inscrição de restos a pagar. Aqui no canal você vai encontrar algumas semanas atrás um vídeo só sobre LRF. Assiste ela, que eu destrincho lá todo esse conceito aqui, beleza? Então, galera, importante conceito ainda é a receita corrente líquida. E essa é auferida da seguinte maneira. A receita corrente líquida é quem estabelece limites e condições para que se tenha as imposições de gastos com pessoal e de gastos com endividamento. A receita corrente líquida servirá de base para a cálculo dos limites impostos na lei. A LRF traz limites em percentual para gastos com pessoal e limites em múltiplos de receita corrente líquida. E tudo isso você encontra na aula de LRF, beleza? Então, ficamos aqui com essa aula de gestão pública, tópicos especiais, patrimônio, LRF, prestação de contas, tudo isso você vai ter aqui nesse canal. Algumas coisas já estão postadas nas outras playlists. Assista o vídeo da LRF se você já não tiver assistido. E fica de olho que vai sair muita coisa bacana aqui ainda. E no meu site também, www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Belezinha? Forte abraço, bons estudos e até mais.